Diria meu filho de 6 anos, o Levi. Eu acho que eu posso sentar, pai? Eu acho. Cada frase dele começa com eu acho. Né? Eu acho que tu pode pegar para mim o papel para mim desenhar, papai? É uma gracinha, né? Amém. Quero agradecer o Baê, né? Que fez o convite para mim poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer o meu pai, pastor Dalcia, pastor Ameno, né? Que tem nos honrado e tem nos dado a honra de poder estar ministrando sobre a vida de vocês, né? Nos cultos e também nas células, né? De homens. Também na terça-feira tivemos com os homens ali na casa do Vitor. Domingo agora, já recebi uma notificação hoje de tarde. Fui convidado para pregar domingo, então domingo vocês vão ter que me... Como dizia o Zagallo, vocês vão ter que me engolir novamente. Zagallo, para quem não sabe, é treinador da Seleção Brasileira, né? Então, domingo estamos lá, se Deus assim permitir. E hoje, com a bênção também da pastora Alice, né? Estamos aqui e é uma honra, né? Poder estar aqui mais uma vez, estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Eu falava para o Bahia agora há pouco, né, que quando eu era criança eu passei a minha infância aqui mais no Rolador, né? Bem pertinho aqui. Eu passei a minha infância caçando passarinho, né? O meu hobby de adolescente era pescar e caçar. Então é o que eu mais gostava de fazer, era pescar peixe. Não dá para pescar passarinho, né? E caçar, né? Então eu vivia nesse mato aí. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, né, que noite de inverno, frio, nossas férias de inverno, né? A gente tinha as férias da escola, as férias escolares. Então, a coisa que eu mais gostava de fazer era caçar passarinho e pescar. Então, minhas férias de inverno da escola, eu vinha aqui, ficava 1, 2 semanas na casa do meu tio Valdir Mafra, que mora ali, tinha engenho de farinha, né? Lá dentro do Rolador. E eu me lembro aquelas noites de inverno, naquela época não tinha energia elétrica ainda no Rolador. Então, eu não me lembro como fosse hoje, né? Para poder tomar banho, a gente pegava aquela bacia de alumínio grande, né? Com aquela água gelada na cachoeira, aí esquentava um bule de água fervendo e misturava a água quente com a água fria, e aí a gente tomava banho de canequinha, né? Naquela bandeira, naquela bacia de alumínio. Tomava banho de canequinha. Que coisa, né? Se a juventude de hoje, né, pudesse ter experimentado um pouquinho do que a gente passou, né? Na época da casa do meu avô, não tinha banheiro, usava patente, né? Tinha que limpar o bumbum com sabugo de milho. Né? Nós somos dessa época, né? Limpar o bumbum com sabugo de milho, misericórdia. Então, hoje é tudo mais fácil, né? Tudo mais prático, né? Mas essas memórias, né, nos ajudam a valorizar muito mais as que Deus nos dá nos dias de hoje, né? Hoje você ter um banheiro na sua casa, né? Um vaso sanitário na sua casa, já é motivo de gratidão. Amém. Aleluia. Você ter um chuveiro com água quentinha para tomar banho no inverno, já é mais um motivo de gratidão. Aleluia. Amados, então, eu agradeço a Deus a oportunidade, né? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu confesso para vocês que é uma das palavras que eu mais amo ministrar, né? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero só perguntar, tem alguém aqui que vem pela primeira vez ou todo mundo aqui já é da casa? Todo mundo é da casa. É que eu tenho uma unção acho que é uma unção apostólica, ou pastoral, que sempre que eu sou convidado para pregar, vem mais crente do que visitante. Então, certamente a palavra que Deus nos deu para hoje à noite é uma palavra mais para crente mesmo, né? Mais para quem já está servindo a Deus. Mas se tivesse algum visitante aqui também, a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né?
Quem achou aí Evangelho de João, capítulo 17? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E se tem alguém que ainda não tem uma Bíblia, adquira uma o mais rápido possível, ou baixe um aplicativo online, de preferência no teu celular, e pode colocar o celular no modo silencioso e acompanhar a leitura também no seu aplicativo, amém? Estou falando isso que eu já estou vendo 3 aqui com o aplicativo ligado. Isso faz parte. Glória a Deus, aleluia. Vamos para frente. Todo mundo achou então? João 17. João é o 4º evangelho do Novo Testamento e ele era chamado de o discípulo amado, né? Na verdade, ele se considerava aquele a quem Jesus amava. Joãozinho, o mesmo João lá de Apocalipse, só que aqui ele não tinha sido exilado ainda. Aqui, quando ele escreveu a carta de João, ele relatou os momentos que ele passou ao lado de Jesus. Posso ler? Diz assim, a gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Eu gosto de ler assim, de vez em quando, eu gosto de ler o capítulo inteiro, que é para estimular a leitura bíblica. Se você não está lendo a Bíblia em casa, você é forçado a ler na célula. Vamos lá. Tendo dito estas coisas, Jesus, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são seus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome,
para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. E eu te peço que teu Espírito Santo, mais uma vez, me tome em tuas mãos e que o Senhor ponha as tuas palavras de vida nos meus lábios para falar com o teu povo na noite de hoje, com os teus filhos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, amados, eu quero aproveitar o embalo, né, da pastora Alice, que ministrou domingo à noite. Quantos estavam no culto domingo à noite? Lá em Canelinha. Aqui em Canelinha, né? Então, a pastora Alice ministrou sobre oração, né? Sobre o poder da oração. E a oração, ela é de fato, eu costumo dizer que a oração, ela é o combustível que move a mão de Deus, né? Não tem como ser um cristão genuíno, legítimo, sem desenvolver uma vida de oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Em todo tempo eu tenho que orar. A vontade de Deus é que a gente possa orar em todo tempo. O que é orar em todo tempo? É ter uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de intimidade com Deus. Deus é tão real quanto o ar que nós respiramos. Então, o Espírito Santo de Deus, na verdade, ele mora, né, dentro de todo aquele que já confessou Jesus como seu Senhor. Quando a gente é muito novinho na fé, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de discernir a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele mora dentro de nós e, ao mesmo tempo, ele é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, assim como é conhecido. E ele mora dentro de nós. E se, com o tempo, se você começar a conversar com ele, você vai, com o tempo, você vai tendo experiência e você começa a discernir a voz dele. O Espírito Santo, ele fala com a gente. O Espírito Santo, ele é real, né? Quando o apóstolo Paulo, ele está encerrando uma das cartas de Coríntios, ele vai falar, né? É chamada a bênção apostólica. Ele vai dizer: o amor de Deus o Pai, a graça redentiva do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Quando ele fala a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, ele está dizendo que é possível ter comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, é possível você conversar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. Hoje de manhã, por exemplo, eu me acordei com o Espírito Santo sussurrando uma música. Uma música de um cantor chamado Gabriel Guedes, né? E o nome da música se chama Ele Vem. Então eu me acordei escutando, audível, o Espírito Santo cantando para mim essa música. Então é tremendo você saber que o Espírito Santo mora dentro de você. E se você tiver sensibilidade, você vai poder ouvir ele muitas vezes falar, te dar um direcionamento. Naquele caso, hoje de manhã, era uma música, mas o Espírito Santo fala o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando aqui hoje para vocês, João 17, eu ouvi o Espírito Santo sussurrar. Né? Eu estava conversando com a minha mãe, pastora Mena, pelo WhatsApp hoje à tarde, e de repente eu compartilhei com ela sobre o quanto Deus deseja a unidade, o quanto Jesus sonha com a unidade da igreja e como que isso é conquistado em meia guerra, em meia batalha. E quando eu estava conversando com ela ali sobre esse assunto da unidade, da união, da comunhão, que ela é conquistada em meia guerra, ela é conquistada em meia lágrimas, ela é conquistada em meia batalha, né? Porque o diabo não quer a unidade, o diabo não quer a união da igreja, ele não quer a unidade entre as denominações evangélicas, cristãs. Então é uma guerra muito grande, né? Recentemente agora teve o Congresso da Visão Celular, lá na cidade de Manaus, onde 11 mulheres aqui de Canelinha foram, né, representar a igreja. E estavam lá pastores de várias denominações, apóstolos, né, de denominações diferentes, tanto ministrando a palavra de Deus, como também recebendo a palavra de Deus. Né? Estava lá o apóstolo Renê, o apóstolo Luiz Hermínio do Nevan, aqui de Itajaí, tinha o pastor Djalma Pinho, lá do Rio de Janeiro, pastor Silas Malafaia, né, que é presidente da
da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Então isso, no mundo espiritual, isso é uma grande vitória. Né? É uma grande vitória ver as denominações unidas, os irmãos unidos. Né? A palavra de Deus diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Né? É como o orvalho de Hermon, é como o óleo precioso que desce pela barba, né, de Arão. Então, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então há uma promessa na Bíblia, quando existe união, união no casamento, união na família, união na igreja, união no trabalho, quando existe união, a promessa é que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E o diabo não quer de jeito nenhum. O diabo não quer a união. Por quê? Porque onde há união, Deus vai ordenar a bênção. E como o diabo não quer que a bênção seja ordenada sobre as nossas vidas, então ele faz de tudo para impedir, para atrapalhar. Então quando eu estava falando com a minha mãe ali um pouquinho sobre a questão da unidade, imediatamente o Espírito Santo testificou no meu coração. Né? Muitas vezes o Espírito Santo ele dá um impulso assim no teu coração. É como se fosse como é que eu vou explicar isso, meu Deus? É como se fosse assim uma fisgadinha no teu coração. E aquela fisgadinha ali, quando a gente tem sensibilidade, a gente já entende na hora que pronto, isso aqui é o que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite. Né? E então estou aqui eu ministrando. E esse texto, na verdade, é uma continuação da pregação da pastora Alice de domingo à noite. Ela pregou sobre oração, né? Segundo Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração é um dos fundamentos da palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida de oração. Amém? Agora, por que eu li para vocês o capítulo inteirinho de João 17? Porque o capítulo inteirinho de João 17 é considerado a oração sacerdotal de Jesus. Ela é considerada a oração sacerdotal de Jesus. Nesse texto de João 17, que é uma das orações que Jesus faz antes da morte dele, quando Jesus fez essa oração aqui, estava se aproximando o momento em que ele ia morrer. E olha só, nessa oração, que é chamada oração sacerdotal, Jesus ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos dele, ele ora por nós que estamos aqui hoje à noite. Então é uma oração completa. Ele orou por ele orou pelos discípulos dele, e ele orou até para aqueles que ainda seriam discípulos dele um dia, nós aqui. Então é por isso que é considerada a oração sacerdotal de Jesus. Primeiro, no começo da oração, ele ora, né? Ele ora, olha só. Por quê? Porque era chegada a hora dele. Estava se aproximando a hora que ele ia morrer. Então ele sabia que o momento mais difícil da vida dele estava para acontecer, né? Então ele ora. E ele vai dizer, né? Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele vai dizer, olha, Pai, o Senhor me deu uma obra para concluir. Por quê? Porque Jesus tinha vindo aqui nessa terra para morrer por todos nós. Então, essa era a missão que ele recebeu do Pai. Vir até a terra para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E Jesus estava muito próximo de concluir essa obra. Então ele disse, ó Pai, a obra que o Senhor me deu para concluir, eu completei. Agora só está faltando o finalmente, né? Que é a cruz. Então ele vai dizer, agora glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí ele vai dizer, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Né? Então, amados, por que eu falei para vocês que eu amo essa passagem bíblica? Por que eu amo esse texto?
porque com o passar do tempo, eu já sirvo a Deus desde os meus 8, 9 anos de idade, quando eu era coroinha do padre, ali na cidade de São João Batista, né? Padre Egídio Bertotti, Padre Luiz Bertotti. Então já são quase 40 anos servindo a Deus, né? Estou com 47. E nesse tempo todo de caminhada, servindo a Deus, comecei como coroinha do padre, depois eu servia a Deus em dois grupos de jovens da Igreja Católica. Na Igreja Católica de São João Batista, eu tocava violão, eu era o número 2, o tocador de violão reserva, e tocava violão no grupo de jovens da Igreja Católica em Nova Trento, né? Então, desde cedo servindo a Deus. E esses quase 40 anos servindo a Deus, eu descobri que uma das coisas que eu posso chamar assim, o filé mignon do Evangelho, uma das coisas que Deus mais ama é a união. Jesus morreu para ver a família dele unida. Deus, imagina que Deus, ele é o nosso Pai nosso que está no céu, amém? Então, se ele é o Pai nosso, quem determina quem é o irmão, não é o irmão. Quem determina quem é irmão é o Pai. Se nós somos filhos do mesmo Pai, então nós somos todos irmãos. Amém? Agora imagina, tem algum pai aqui? Tem algum pai aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos filhos você tem, Bahia? 4 filhos. Quantos filhos? 4 filhos também? 1 filho. Eu tenho 2. 4 mais 4 mais 2 já deu 10. Mais 1 deu 11 filhos. Temos aqui, né? Qual é o pai? E tem um monte de mãe aqui também, né? Qual é o pai, qual é a mãe que fica feliz em ver um filho brigando? Qual é o pai que sente alegria de ver uma guerra entre os filhos? Filhos separados, filhos divididos. Tem alguém que gosta disso? Ninguém. Então, da mesma forma, nosso Pai Deus, a alegria de Deus é ver os seus filhos, a sua família unida. Por isso que Jesus, por isso essa oração é considerada oração sacerdotal, por isso essa oração é considerada uma das orações mais importantes de Jesus. Cientistas alegam que uma pessoa quando está em leito de morte, normalmente ela compartilha os segredos mais profundos do coração. Quando uma pessoa está para morrer, ela sente que está chegando a hora dela, normalmente, aquela pessoa, ela conta os segredos mais profundos. Muitas vezes é ali que sai o testamento, né? É ali que o pai ou a mãe que está perto de chegar na hora de morrer, que ele conta, olha, minha mulher, eu vou deixar a herança tal para o meu filho, tal terreno fica para o filho tal herança fica para a filha tal, esse dinheirinho que eu tinha guardadinho lá debaixo das cobertas, lá no meu cofre escondido, que só ele e tua mulher sabemos, aquele dinheirinho guardado lá no cofre, é para o filho tal, aquele outro é para o filho tal, e esse aqui é para ti, mulher. E vice-versa, né? Então, normalmente segredos íntimos do coração são revelados quando está próximo do momento de morrer. Jesus aqui, ele compartilha através de uma oração, ele conta segredos profundos. Essa oração de Jesus, ela revela segredos profundos. Jesus sonhou, ele viu a gente lá no futuro, ele viu todos nós sendo salvos lá no futuro, mas antes de ver a gente salvos no futuro, ele já fez uma oração: Pai, que eles possam ser um, que eles se transformem numa única família, que eles venham compreender
que eles são parte de um só exército, que eles são parte de uma só família, que não haja divisão entre eles, que não haja rancor, que não haja mágoa, que não haja ressentimento, que não haja ódio, que não haja divisão, que não haja intriga, que não haja facção, que eles possam andar todo mundo junto, todo mundo unido, como uma única família. Essa foi a oração de Jesus. Porque Jesus, sendo o irmão mais velho de todos nós, né? Nosso irmão mais velho, conhecendo o coração do Pai, como ele conhecia, ele sabia que o que o Pai mais queria ver era a família unida, é ver todo mundo junto. E por isso ele orou, para que todos fossem um, como ele e o Pai, assim como ele e o Pai eram um. Amém, queridos? Essa é a maior vontade de Deus, é ver todo mundo junto. O diabo, ele trabalha pesado para nos separar, para nos dividir. E Deus quer nos unir. Deus quer ver a gente junto, unido. Amém? Mas por quê? Para encerrar a minha palavra. Por que Jesus quer tanto isso? Por que Jesus quer tanta união? Por que Jesus quer tanta unidade da igreja? Ele quer ver barreiras caírem entre as denominações evangélicas e até mesmo com os nossos irmãos católicos. Deus quer ver todo mundo unido, sem preconceito, sem distinção, sem rixa. Por que Deus quer tanto isso? A resposta está aqui, ó. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que promessa. Jesus está dizendo que o dia que nós aqui se tornar um com o Pai, assim como Jesus era um com o Pai, quando nós de fato e de direito se tornar uma única família, sem divisão, sem fofoquinha, sem intriga, sem diz que me diz que, sabe, sem um falar o mal do outro, quando houver uma unidade, nós somos irmãos, não importa a família que tu nasceu, se o teu sangue é O positivo não tem, né? Só tem o A positivo, o AB, o O, não importa o tipo do sangue que tu tem, não importa a família que tu foi criado, não importa a cidade que tu vem, não importa para onde que tu vai, o que importa é que nós somos uma família só. Quando a gente entender isso, quando a gente andar como uma única família e aprender a amar um ao outro, respeitar um ao outro, diferença tem diferença, né? Tem sexo diferente, cor diferente, mas respeitar as diferenças, respeitar a crença do outro, respeitar a limitação do outro, respeitar o momento que o outro está vivendo, respeitar, honrar, amar, como no casamento, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, na fartura, na pobreza. Quando a gente aprender esse segredo que Jesus deixou através dessa oração, a promessa é que o mundo inteirinho vai crer que Jesus é o Filho de Deus. Quantos querem que o mundo todo creia que Jesus é o Filho de Deus? Levante sua mão. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, então? Então, amados, essa é a mensagem. Eu não vou acrescentar mais nada. Eu vou parar por aqui, que já está de bom tamanho. Eu sei que tem como é que é? Uma galinha com polenta, uma galinha com aipim para a gente comer aqui. E então eu vou parar por aqui. Eu quero fazer uma oração. E eu vou dar honra para a Indenara, para ela estar fazendo essa oração. É a tua esposa, né? O teu nome mesmo é o? Nunes. O Nunes. A Indenara, ela é a líder da célula aqui, não? É a líder da célula? A Alice e a Indenara. Então eu vou pedir para a Indenara estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus por essa mensagem, pedindo a Deus que a gente possa se tornar um exército. Amém? Quem quiser clamar junto, tá, irmão? Por algum pedido especial, podem clamar, tá? Fazer um clamor. Amém?
Amém. Nós damos graças, ó Pai, por essa preciosa palavra, Pai, que veio de Ti, Senhor, direto do Teu trono de glória, Senhor. Que possamos entender, Pai, que se não formos, ó Pai, não estivermos unidos na Tua presença, Senhor, o mundo não nos reconhecerá como Teus filhos, ó Pai. Então que possamos, ó Pai, ser cheios do Teu amor, Pai. Se não conseguimos, ó Pai, que possamos Te pedir, Senhor, porque tudo que nós Te pedimos, ó Pai, assim o Senhor nos dará. Aquele que bate encontra, Pai. Então que possamos aprender a Te pedir o que nos falta, Pai, para reconhecer o próximo, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com os frutos do Teu Espírito, Pai, para que possamos, assim, praticar a Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha de encontro, ó Pai, com cada coração, Senhor. Que o Teu amor, que a Tua mansidão, os mandamentos que tu nos deixaste, Pai, amar ao próximo como a nós mesmos, Pai. Que possamos desejar a cada um, Pai, aquilo que queremos para nós, ó Pai. E que seja verdadeiro, Senhor. Por isso nos usa, Pai, nos capacita, Pai, nos enche, Senhor. Que a Tua palavra venha, Pai, se estabelecer em cada vida aqui, ó Pai. E que não seja somente, Pai, de palavras, mas que seja de atitudes, Pai. Por isso que possamos caminhar e viver a Tua palavra, Pai. Para que depois, quando necessário, seja preciso falar. Mas primeiramente que possamos ser modelos por onde colocar as plantas dos nossos pés. Amém. Pai, te colocamos a vida de cada um aqui em Tuas mãos, cada pedido, cada desejo, cada luta, Pai, cada batalha, Senhor. Vá de encontro com cada um deles, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, o que cada um precisa, Pai. Por isso, Senhor, conforta, traz paz, Senhor, traz a Tua paz para cada um, Pai. E que seja no Teu momento, Senhor. Te damos graça pela vida do pastor Christian, que foi usado por Ti esta noite para nos alimentar, Senhor. Guarda a vida dele, Pai. Guarda a volta para casa, o deitar e se levantar, ó Pai. E cada um que está aqui, Senhor, que cada um aqui possa ser vaso na mão do oleiro, Pai. Que cada um aqui possa fazer a diferença aonde colocar as plantas dos Teus pés, ó Pai. Damos-Te graças, ó Deus, por cada dia que o Senhor tem nos dado. Pela vida, Pai, pelo fôlego de vida, a qual o Senhor tem nos dado a cada amanhecer. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia.